Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui comigo, Eduardo Araújo, e com ele. Ele sou eu, Aloísio Guigino. Aloísio Guigino. Estamos aqui no estudo do livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 1º, que trata de uma pequena conferência espírita. Nós estamos agora aqui já tivemos o crítico, agora estamos com o cético, não é isso? Cético. E já bem avançado aí nesse capítulo 1º, você procure o tópico meios de comunicação. Um novo tópico aí que vai ser iniciado com a pergunta do visitante, a Allan Kardec. Ele pergunta o seguinte a Allan Kardec: falastes de meios de comunicação. Poderei dar-me disso uma ideia? Porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco. É sempre interessante destacar que o cético, diferentemente do crítico, ele quer compreender. E nós vimos que o crítico ele vinha para criticar mesmo e para negar. Então é muito mais complicado a gente tentar dialogar com um crítico do que com um cético. O cético, ele, apesar de não acreditar, ele está aberto a pelo menos ouvir e aprender. Então a pergunta dele aqui é bastante interessante para quem não tem conhecimento sobre a questão dos meios de comunicação com os espíritos. A mediunidade, né? Que não são tão simples realmente como muitas pessoas imaginam. Tem muita gente que acredita que a comunicação ela é instantânea com qualquer médium, e não é bem assim. Kardec vai deixar claro ao longo, sobretudo de O Livro dos Médiuns, a complexidade que tem para entrar em contato com os espíritos. Então vamos ver a resposta de Allan Kardec. Ele diz o seguinte: de boa vontade, vou fazê-lo. Contudo, abreviadamente, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostrar-vos a possibilidade de certos fenômenos. Lembrando aí que ele sugere, né, a questão de O Livro dos Médiuns, porque já, neste momento, O Livro dos Médiuns já tinha sido publicado, na segunda edição de O Livro dos Espíritos, depois O Livro dos Médiuns, porque quando foi publicado o livro que é o Espiritismo, Aloísio, ainda não tinha o Livro dos Médiuns. Isso aqui gera uma certa confusão, mas é por causa da segunda edição, correto? De O Livro dos Espíritos, e logo em seguida de o livro O que é o Espiritismo. Como é que ficaram essas datas aí? Porque muita gente questiona isso. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi de abril de 1857. Esta obra que nós estamos aqui conversando é de julho de 1859. E o Livro dos Médiuns, assim como a segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, é de 1861. Então, quando foi publicada esta obra de Kardec, não existia ainda o Livro dos Médiuns. Mas, com certeza, há revisões que são feitas, e nessas revisões são inseridos conhecimentos que já existem por ocasião desta revisão. Então, daí, nós vermos no texto, né, aqui colocado,
uma citação, uma chamada ao Livro dos Médiuns, que é posterior a 1859, certo? Mas não a uma possível revisão que foi feita por Allan Kardec, principalmente tratando do assunto mediunidade, em que obrigatoriamente é necessário que haja uma chamada para o Livro dos Médiuns. Muito boa aí, é muito importante essa explicação, porque eu próprio fui corrigido pelo Aloysio, porque eu acreditava que o livro que é o Espiritismo tinha sido publicado posteriormente ao Livro dos Médiuns, e ele tinha me corrigido à época. A proposta do livro que é o Espiritismo foi responder e tratar de alguns assuntos que vieram à tona, vieram à superfície, quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857. Porque o Livro dos Espíritos, em 1857, promoveu ou provocou uma grande revolução no conhecimento espiritual do homem. É verdade. Então, surgiram várias contestações, várias dúvidas, uma necessidade de se ampliar um pouco mais as tratativas contidas no Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que os espíritos mais evoluídos, que foram os que trabalharam no Livro dos Espíritos, eles são concisos nas suas respostas. Então, esse desdobramento se faz necessário. Certo? Dito isto, vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Capítulo 1, a pergunta aí no tópico meios de comunicação. Já estamos aqui na resposta de Allan Kardec sobre os meios de comunicação dos espíritos conosco. Então vamos lá. Quanto aos meios de comunicação, continua Kardec aí no segundo parágrafo da resposta, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediários. Muito importante isso aqui. A gente tem que dar uma paradinha, porque, mais uma vez, para lembrar aquele ouvinte, o internauta que está aí nos acompanhando pelo YouTube, de que Kardec já vai deixando claro que não depende única e exclusivamente nem do espírito nem do médium. São as duas coisas. Então você pode ter um espírito mais elevado, mas um médium com poucos recursos. Eu sempre gosto de me referir a um querido companheiro já na parte espiritual hoje em dia, que foi o Dr. Jorge André dos Santos, certo? Que foi um grande estudioso, certo, da doutrina dos espíritos, e ele dizia o seguinte, que na mediunidade, para que ela funcione, há que haver uma entrosagem, era o termo que ele gostava de usar, uma entrosagem fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Sem essa entrosagem fluídica, não há a comunicação. E isso não é tão simples quanto muitas pessoas acreditam, inclusive espíritas. Um exemplo que a gente sempre pode chamar para que a gente sinta essa dificuldade é uma antena mediúnica que todos nós conhecemos, que foi Chico Xavier. Ele, quando trabalhando com Emmanuel, certo? Em 1940, no início da década de 40, ele começou a ver que quando Emmanuel vinha, ele trazia junto com ele um outro espírito que ele não conhecia. Então, esta presença e esse conhecimento, essa entrosagem entre Chico e este espírito, levou 3 anos para acontecer. E após isto, nós passamos a ter as comunicações dadas por André Luiz. É verdade. Tá certo? Então, André Luiz, para se utilizar da mediunidade de Chico, ele levou 3 anos para que ele, André Luiz, e o próprio Chico pudessem ter estabelecer essa sintonia fluídica. Então a gente vê a dificuldade. E nós estamos falando de um médium que tinha um potencial mediúnico extraordinário, talvez quase nunca visto aqui na Terra, já que a missão de Chico Xavier como médium era muito importante. Perfeito. Basta nós verificarmos a produção
mediúnica literária dele. Então há que ficar muito bem claro para todos nós que a comunicação do desencarnado através de um médium, ele tem que ocorrer havendo essa entrosagem fluídica entre os dois. Sem isso, não há comunicação. Assisti eu recentemente, já assisti algumas reuniões de psicografia, e essas reuniões geram muita ansiedade por parte dos familiares que estão ali esperançosos de obter uma mensagem, só que eles esbarram exatamente nessa questão. Os médios que ali estão, não é uma tarefa simples para o espírito desencarnado simplesmente chegar, tomar a mão do médium e escrever. Além do que, existem outras variáveis, como as condições que o espírito está no plano espiritual, se ele poderia ou não dar essa comunicação, o merecimento, enfim, uma série de variáveis que nós não temos controle, mas não é simplesmente chegar, pegar a mão do médium e escrever. Não. E nós vemos, inclusive, aqueles que são médiums, porque o médium é médium, ele veio médium. Isso. Ele veio com as características para o exercício. Kardec diz que está no organismo. Tá na parte física. Na parte física. Então, ele vem com essa proposta de exercitar e exercer a mediunidade. Então, nós vemos aqueles que vêm com isto, eles têm que passar por uma preparação, que nós chamamos não de desenvolvimento da mediunidade, porque ele é médium, certo? Mas de educação da mediunidade. A gente procurou atualizar esse termo, porque Allan Kardec utiliza em O Livro dos Médios desenvolvimento, mas é apenas uma atualização, de entendimento. Para facilitar o entendimento. Até porque os espíritos dizem que as palavras pouco importam, desde que o sentido fique claro. Fique claro. Então a gente vê nas casas espíritas essa oportunidade de um médium ele trabalhar na sua educação mediúnica, certo? Proporcionando essa sintonia com a espiritualidade para que ele possa, principalmente pela psicografia, né? Que é a maneira de mediunidade mais atual, né? Ou mais atuante, né? Então, nós vemos que no início vem por garranchos, certo? E depois vai melhorando até que é estabelecida esta sintonia e aí passa o médium a ser o porta-voz da espiritualidade com os quais ele estabeleceu essa sintonia. Não é simples, não. É bem complexo. Mas continua Allan Kardec aqui explicando isso, né? Após ele deixar claro que depende das disposições peculiares às pessoas, né? Os médios e ao próprio espírito. Ele vai dizer que o meio mais vulgar de comunicação, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. É este, porém, um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Lembrando, como diz Kardec aqui, que todos nós, de alguma forma, recebemos intuições dos espíritos. Porém, daí considerar isso uma mediunidade mais ostensiva, nós não podemos, porque é uma coisa muito peculiar a cada pessoa, a maneira como nós recebemos esse contato com os espíritos, mas não é visível em termos mediúnicos. Existe uma confusão muito grande, que é pela interpretação que é dada a uma colocação que Kardec faz, dizendo que todos somos médiuns. Isso. É isso? Mas nós somos médiuns na medida em que nós somos intuídos pela espiritualidade. Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos, certo? Então, todos nós somos intuídos, mas isto não quer dizer que seja a mediunidade ostensiva que normalmente nós nos referimos. A mediunidade ostensiva é quando o médium ele passa a ser o porta-voz de algum espírito transcrevendo, ou falando, ou transmitindo aquilo que o espírito lhe faz chegar. Quando a gente é intuído, nós temos esta intuição e é uma coisa muito para cada um de nós.
e não para que nós sejamos intermediários. Existe uma diferença entre um aspecto e outro. E é por isso que a gente tem que entender essas colocações que nos chegam. Todos somos médiuns na medida que nós percebemos. Os animais têm intuição, tá certo? Mas não são médiuns, porque não podem ser porta-voz dos espíritos, né? Então é essa diferença que deve ficar clara para cada um e para todos nós. Por isso que ele diz aqui que o meio mais vulgar é a intuição, porque é a maneira mais simples que os espíritos têm de se comunicarem conosco. Porém, não se trata de um desenvolvimento maior desse potencial mediúnico. Só para ficar claro que o Aloysio tinha colocado, quem quiser ler com calma, você busca o Livro dos Médiuns no item 159. Eu vou ler só o início, que o Aloysio citou, que Kardec vai dizer o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, nesse sentido que ele estava falando aqui. Aí ele vai deixar claro agora o que realmente e efetivamente ele quer chamar de médium. Ele diz: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ele deixa claro aqui o seguinte: médium é aquele que vê os espíritos com certa frequência, ouve os espíritos, consegue se desdobrar do corpo e entrar em contato com os espíritos e trazer o recado dos espíritos, produz efeitos físicos com frequência. Não é uma coisa, eu estava certo dia em casa, o copo caiu da mesa. Não, isso não quer dizer que você é um médium de efeito físico. Foi uma situação que ocorreu eventual. Então, de certa forma, em termos intuitivos, todos temos esse contato. Agora, em termos práticos, só quem tem isso de forma bem caracterizada, diz Kardec, bem ostensiva, é que é médium. Que fique claro, correto? Então vamos dar a sequência aqui da resposta, voltando ao livro que é o Espiritismo. Kardec vai dizer o seguinte: certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta à comunicação de certo desenvolvimento. A escrita substituiu-o e é obtida de diferentes maneiras. Foi um processo de evolução. E é interessante necessário. É interessante a gente destacar que nós sabemos que os nossos móveis, eles dão certos estalidos. Mas isso que eles estão falando aqui, que o estalido no próprio móvel, isso acontece pela dilatação da madeira. Só que aí ele não tinha a relação causal. Porque se você faz uma pergunta e o estalido vem, uma vez, tu pode dizer que foi coincidência. 2, 3, 4. Então Kardec foi observando que as respostas, tanto no estalido dos móveis, da mesa, por exemplo, quanto as pancadas, elas obedeciam a uma lógica racional. Havia uma pergunta e uma resposta condizente. Kardec era um pesquisador, né? Era um cientista, era um pesquisador. E quando ele tomou conhecimento de que esses estalidos, esses batidas, etc., estavam acontecendo, para ele, que era um magnetizador, aquilo era uma coisa normal, porque a gente pode trabalhar sobre os fluidos provocando determinados efeitos. Então, o efeito em si é natural, é normal. Mas quando disseram a Kardec que as mesas estavam respondendo a perguntas, demonstrando uma inteligência, Kardec profere o pensamento que é
é formidável, certo? E ele diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E foi na busca desta causa inteligente que Kardec mergulhou e se deparou então com as entidades, com os espíritos, que são seres inteligentes da criação. Então, isto daí é o que nós podemos ver. Um fenômeno de um ruído, uma coisa qualquer, não necessariamente quer dizer que seja mediunidade. Pode ser e pode não ser. Então, quando nós temos esses fenômenos obedecendo a uma inteligência ou demonstrando uma inteligência, aí sim nós estamos diante da manifestação de seres inteligentes, que são os espíritos. Então, isto é o que nós entendemos e o que nos é trazido pela espiritualidade, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns, quando eles mostram que esses seres inteligentes da criação que pululam ao nosso redor, eles podem se comunicar conosco através daqueles seres que trazem esta característica da mediunidade. Eu chamo de um talento, certo? Nós, relembrando a parábola dos talentos, todos nós recebemos talentos para trabalharmos com eles. Então, esse talento que é a mediunidade, aqueles que vêm com essa proposta, a mediunidade não é nada de extraordinário, não. É uma prova, certo? A mediunidade é uma prova, porque vai colocar aquele médium diante de necessidades do seu desenvolvimento moral, certo? Das suas características, para que possa estabelecer esta afinidade, esse entrosamento com os bons espíritos. Senão ele vai ser o porta-voz de qualquer um que chega próximo a si. Continua sendo médium, mas médium de quem? De quê? De que espírito? Então essa que é uma realidade que nós devemos ter em mente quando nós estamos tratando da mediunidade. Mediunidade é uma coisa muito séria, certo? Porque inclusive é a forma que a espiritualidade usa, continua usando, para nos esclarecer. Certo? Nós vemos o próprio Livro dos Espíritos, que foi a grande revelação, ele chegou até nós através de quê? Da mediunidade. Da mediunidade de uma série de companheiros em vários lugares que não se conheciam e que responderam a mesma pergunta colocada por Kardec, e as respostas convergiam. Então, isto é o que nós temos que entender. A mediunidade é importantíssima e é o veículo que a espiritualidade usa para nos esclarecer, e nós temos não apenas a codificação realizada por Allan Kardec, mas as obras complementares por vários médiuns que vêm ampliar o nosso conhecimento, a nossa percepção a respeito daquilo que é importante para cada um de nós. Diante disso, dessa explicação, nós chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo. Na semana que vem daremos continuidade ainda na questão aqui dos meios de comunicação. Muita paz e até lá. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para percorrermos as páginas da Revista Espírita, estudando essa doutrina que esclarece, consola. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Como vimos, no início da matéria, Kardec se refere à última sessão da Sociedade Espírita de Paris, que entraria de férias, e então nela houve um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico, coisa que era raro lá acontecer, e Kardec então falou que o fenômeno e a análise do que acontecera e tal, ele iria dele se ocupar mais tarde. Ele fala, esse fenômeno provocado pela influência dos espíritos, que jamais acontecera lá na sociedade e que ele, Kardec, mais tarde iria ferir o assunto. E então a matéria segue com Kardec narrando a sessão de reabertura dos trabalhos da sociedade, que foi no mês de outubro de 1866. E aí o que ocorreu? O senhor Morin, que era quem havia sido médium do fenômeno na última reunião antes das férias, ele foi instruído no sentido de ficar desperto, e aí dois médiuns que estavam presentes à reunião, o senhor Vavasseur e a senhora C, fizeram um desdobramento, isto é, deixaram o corpo, ficaram participando intensamente do que ocorria na pátria espiritual e iam vendo o que estava acontecendo ali na espiritualidade e iam falando um com o outro. E a matéria, então, é uma sequência de falas, ora do senhor Vavasseur, ora da senhora C, eles dizendo o que estavam sentindo, o que estavam vendo ali, até num estado de muito superexcitação. No final, Kardec até classificou como sendo um estado de êxtase em que eles se encontravam, os dois médiuns, e fazendo narrativas do que estava ali ocorrendo. E lá para as tantas, o senhor Vavasseur, ele vê o espírito São Luís, e interessante que se dirige ao Espírito São Luís pedindo perdão por coisas que houvera feito a ele, né, em alguma encarnação passada, pedindo perdão a São Luís, e evidentemente São Luís não guardava nenhum ressentimento. Então o que aconteceu é que criou-se ali uma interação muito forte entre a pátria espiritual e as pessoas, né, que estavam na reunião mediúnica ali da Sociedade Parisiense dos Espíritos sob a direção de Kardec. Então foi uma ligação muito grande entre os dois mundos. E com essas narrativas, o senhor Vavasseur e a senhora C transmitiram o que o Espírito São Luís falou depois de até abençoar o senhor Vavasseur, que fez assim uma espécie de predição, uma premonição que o senhor Vavasseur teve. Não, nem foi uma premonição, foi um diálogo direto com o Espírito São Luís, que disse que se iria iniciar uma nova era, que depois da arte e da filosofia, que estavam já muito intensamente sendo cuidadas pela humanidade, viriam fenômenos, prodígios, gênios, que iriam então aparecer. E Kardec, então, faz uma observação, como dissemos há pouco, de que o senhor Vavasseur, ao falar isso, estava em um estado grande de sobreexcitação. Vejamos, então, como continua a matéria sonambulismo mediúnico espontâneo, colocada por Kardec no exemplar de novembro de 1866.
Então, continuando, tanto o senhor Vavacer quanto a senhora C, desdobrados num transe sonambúlico, continua então o senhor Vacer falando. Aí começa a missão de vossa sociedade. Missão muito grande e muito bela para os que a compreendem. Foco da doutrina espírita deve defendê-la e propagar os seus princípios por todos os meios disponíveis. Aliás, o seu presidente saberá o que fazer. Agora, irmã, ele, Espírito São Luís, se afasta. Ainda nos sorri. Diz-nos com a mão. Até logo. Vamos, subamos, irmã. Deves assistir a um espetáculo esplêndido. A um espetáculo que o olhar terreno jamais viu. Jamais, jamais. Sobe, sobe. Que vês? Olha este exército de espíritos. Os poetas estão aqui e nos cercam. Oh, cantai também, cantai. Vossos cantos são os cânticos do céu, o hino da criação, cantai. E seus murmúrios acariciam meus ouvidos, e seus acordes adormecem o meu espírito. Não ouves? Então, realmente, queridos irmãos, o senhor Vavacer estava num êxtase supremo, como Kardec havia falado antes. Ele estava, assim, uma exacerbação, né, ali cheio de entusiasmo, de vibração, tal, porque via uma porção de espíritos, e que chamou de exército de espíritos, e a chamou de um espetáculo esplêndido. Eu ouvia os espíritos cantando, vendo poetas, enfim, um rasgar da espiritualidade para ele e para a senhora C, com a presença de espíritos e mais espíritos, enfim, uma coisa assim, realmente fora do usual, fora daquilo que normalmente acontece até hoje em reuniões espíritas. É muito difícil em uma reunião espírita, no dia a dia da vida de um centro espírita que se dedica, como praticamente todos se dedicam, ao diálogo com os espíritos desencarnados para esclarecê-los e para se esclarecerem, é muito difícil uma ocorrência de um desdobramento assim, de dois médiuns que saíram do corpo com essa intensidade toda e fizeram essa narrativa. Então essa narrativa do senhor Vacer que nós acabamos de ler, ela é exacerbada, é uma coisa assim muito espetacular. E nós vamos ressaltar que nela aparece uma outra coisa quanto ao futuro, outra informação quanto ao futuro, já esta não de modo assim genérico, mas especificamente o Espírito São Luís se dirigindo à doutrina espírita, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, melhor dizendo, chamando-a de foco da doutrina espírita, que ela deveria defender e propagar seus princípios por todos os meios disponíveis. Continua a matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, transcrita, ou melhor dizendo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Depois dessa expressão, dessa locução assim exacerbada, emocionante, né, do senhor Vavacer, a senhora C, ainda desdobrada, pouco ligada ao corpo e muito participando do que acontecia na pátria espiritual, ela diz: sim, ouço, ouve aqueles espíritos todos que o senhor Vavacer havia mencionado. Parecem dizer que com o ano espírita que se inicia, começa uma nova fase para o espiritismo. Fase brilhante, de triunfo e de alegria para os corações sinceros, de vergonha e de confusão para os orgulhosos e os hipócritas. Para estes,
as decepções, o abandono, o esquecimento, a miséria. Para os outros, a glorificação. O Sr. Vasser, também desdobrado, reforça. Eles já o disseram e isto se confirma. E a senhora C continua. Oh, que festa, que magnificência, que esplendor deslumbrante. Mal pode meu olhar sustentar o seu brilho. Que suave harmonia se faz ouvir e penetra a alma. Vê, todos esses bons espíritos que preparam o triunfo da doutrina sob a condução dos espíritos superiores e do grande espírito de verdade. Como são resplandecentes e quanto lhes deve custar descer para habitar um globo como o nosso. Isso é doloroso, mas faz progredir. Como vimos, queridos irmãos, com toda essa exacerbação emocional, um êxtase supremo, nessa interação fortíssima com a pátria espiritual que estava ali em volta, e vendo aquelas cenas de espíritos e mais espíritos dentro desse comportamento superior que a narrativa indica, agora a frase é mais forte ainda com relação ao futuro do espiritismo. Esses bons espíritos preparam o triunfo da doutrina sob a condução dos espíritos superiores do grande espírito de verdade. Então, realmente, o espírito de verdade era o condutor, era o mentor, era o orientador, o nome pouco importa, daquela coorte de espíritos que, como vamos sempre repetir aqui, estavam dando a doutrina, apresentando a doutrina, revelando a doutrina em mais de 1000 lugares no mundo inteiro, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros. E essa fala aqui, de que haverá o triunfo da doutrina espírita, nós temos que tomar muito cuidado com essas falas a respeito do progresso, da evolução da doutrina espírita, porque assim, se não tomarmos cuidado, quando falarmos em que os espíritos estão dizendo aqui, o médium desdobrado está dizendo, triunfo da doutrina espírita, esse triunfo não é triunfo sobre as outras correntes do pensamento, não é triunfo para se tornar a religião, ou a filosofia, a ciência, e tudo mais fica em segundo plano. Não, isso é um ufanismo perigoso. O triunfo da doutrina espírita é um triunfo que se vê hoje. É um triunfo sobre a materialidade, sobre o materialismo. É uma doutrina que hoje está no mundo inteiro e que justamente convoca o ser humano à espiritualização, a dar um valor muito relativo às coisas materiais. Na verdade, o maior triunfo da doutrina espírita é fazer com que a criatura que toma conhecimento dela, que alcança os seus ensinamentos, que nada mais são do que a clarificação da moral do Cristo que ele nos ensinou quando esteja entre nós, que essa pessoa triunfe sobre si mesma, ela consiga aquilo que está na definição do verdadeiro espírita, dada por Kardec, e nós vamos estar sempre repetindo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. Esse é o triunfo que deve nos mobilizar. É nós triunfarmos sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas inferioridades, nos tornando criaturas melhores.
esse triunfo, através do conhecimento e da prática da doutrina espírita, será, por extensão, o triunfo da doutrina espírita em nós, o triunfo da doutrina espírita no mundo. Após esta narrativa, queridos irmãos, os dois médiuns continuam desdobrados, o senhor Vavacer e a senhora C. E aí o senhor Vavacer começa um improviso em que ele declama de maneira ardente, de maneira emocionadíssima, naquele êxtase em que ele se encontrava. É uma poesia linda, mas longa, que nós não vamos reproduzir aqui no rádio. As pessoas que estiverem interessadas, procurem então o texto da Revista Espírita, de título Sonambulismo Mediúnico e Espontâneo, no exemplar de novembro de 1866. Novembro de 1866. Depois que ele faz essa declamação com todo ardor, com toda a alma, o senhor Vavacer, ainda em desdobramento, ainda em trânsito sonambúlico, ele foge. Casimir da Lavinha é o nome do espírito que estava inspirando-o para que ele declamasse a poesia. Ele foge, Casimir de Lavinha. Oh, caro espírito, ele foge. Vamos, não sou bastante forte para assistir a este concerto divino. Sim, é belo demais, é belíssimo. A senhora C, médium, ainda em desdobramento. Ele falaria ainda se tivesse querido, mas tua exaltação o impediu. Este alquebrado, aflito, ofegante, não podes mais falar. E aí o senhor Vavacer, sim, eu sinto. É ainda uma fraqueza, com um vivo sentimento de pesar que ele fala isso. Devo despertar-te. Muito cedo. Por que não ficar sempre neste lugar? Por que voltar à terra? Vamos, já que é preciso, irmã, devemos obedecer, sem murmurar. Desperta. A senhora C, então, abre os olhos. Para mim, podes despertar, agitando o seu lenço. Sufoco. Ar. Como vimos, esse espírito que estava ali inspirando o senhor Vavacer para a poesia, poderia ter continuado, mas como a senhora C disse, o médium senhor Vavacer já estava exausto, estava alquebrado, porque um desdobramento desse consome energia do médium. O médium fica numa exaltação, numa emoção, num sentimento fortíssimo, e o corpo se ressente de tamanha exigência emocional. Então, com isso, ele e a senhora Vavacer interromperam o transe mediúnico. Continuemos então, agora Kardec falando, pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Estas palavras, e sobretudo os versos, foram ditos com uma inflexão, uma efusão de sentimento e um calor de expressão, cujas cenas mais dramáticas e mais patéticas apenas podem dar uma ideia. A emoção da Assembleia era geral, porque se sentia que não era declamação, mas a própria alma desprendida da matéria que falava.
Esgotado de fadiga, o senhor Vavacer foi obrigado a deixar a sala e por muito tempo ficou arrasado, dominado por um sono de onde só saiu pouco a pouco, por si mesmo, sem querer que ninguém o ajudasse. Então, queridos irmãos, Kardec, depois de todo esse acontecimento espetacular, primeira vez que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas acontecia uma coisa de tal magnitude. Kardec ponderadamente fala que, na verdade, ali estava acontecendo, melhor dizendo, um fato normal, porque era a própria alma desprendida da matéria que falava, não havia ali nenhum milagre, nenhuma coisa fora de propósito. E Kardec fez questão de ressaltar na matéria o resultado que deu no senhor Vavacer. Ele ficou esgotado, ele teve que sair da sessão para ir lá deitar e o corpo se refazer do dispêndio de energia que houve com aquele fenômeno do desdobramento. Enfim, queridos irmãos, foi realmente um dia diferente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A matéria continua, é longa, nós vamos dar continuidade, mas no próximo programa, porque nós estamos em cima da hora. Nós vamos ver como é que Kardec reagiu diante de coisa tão espetacular. E vamos então constatar o equilíbrio, a serenidade, o bom senso de Kardec. Aliás, Camille Flammarion chamou Kardec de o bom senso encarnado. Mas isso será no próximo programa. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.